Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Review Express. Eu sou o Kim Martins e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Spawn, sobre The Darkness, mas também um pouquinho sobre nostalgia. Bom, recentemente eu li esses dois volumes que eu acabei de mostrar, li também algumas outras coisas mais antigas, dos anos 80, anos 90, e, e eu fiquei pensando, cara, por que as pessoas estão falando tão mal de Spawn? Se isso aqui vendeu tanto, se já passa do número 300 lá fora, e aqui também no Brasil, né, com a Panini republicando a partir da numeração 300, se é tão ruim, como que isso chegou nesse número de edição? Como que vendeu tanto? Eu fiquei pensando, o roteiro disso aqui é um primor? Não, não é. Os diálogos são todos muito bem construídos? Não, também não. A diagramação às vezes é confusa, o Todd McFarlane ele pesa a mão na arte em detrimento de um bom desenvolvimento textual, de um bom desenvolvimento de roteiro? Sim, ele pesa a mão. Mas e daí? Isso aqui é divertido pra caramba. No quesito entretenimento, Spawn entrega e entrega muito. É o. É o massa velho. Aquele massa velho que a gente gosta é isso aqui. A quinta essência dos anos 90 é esse quadrinho. Se você pegar anos 90 e espremer assim, querer sair um gibi, vai sair Spawn. E eu fiquei pensando, cara, por que isso vende tanto? Ainda hoje, como que esse gibi chegou no Brasil fazendo tanto barulho e vendendo tanto? Bom, nós temos outros exemplos aí de nostalgia que vendem muito bem, como é o caso de Tartarugas Ninja, Power Rangers, mais recentemente X-Men 97, que é uma ode aos quadrinhos dos anos 90 e ao desenho, né, a série dos anos 90, o próprio Spawn, The Darkness. Você quer mais exemplos? Nós temos aí o Stranger Things, que é uma série que exalta totalmente os anos 80 e agora chegando nos anos 90, né? O próprio Maverick, né? O Top Gun Maverick, nada mais é do que isso. E eu fiquei pensando, cara, a nostalgia vende muito. Hoje a Panini, eu arrisco dizer que ela sobrevive basicamente de nostalgia. Nós temos diversas sagas, né? Esse formato saga de quadrinhos vendendo e vendendo bem. Nós temos Marvel Essenciais, grandes eventos DC, diversos ônibus que são de fases antigas. O material atual, de fato, deve vender bem menos do que esses antigos. Então, a nostalgia ela é esse sentimento agridoce de saudade do passado, e isso se tornou, eu digo que um ingrediente fundamental nas estratégias das grandes produtoras. Seja em remakes de filmes clássicos, como eu citei alguns, ou continuações de séries, ou até releituras de personagens mais icônicos. A nostalgia é cada vez mais presente, é uma marca muito forte no entretenimento de hoje. Mas por que o apelo ao passado funciona tão bem? As razões podem ser complexas e multifacetadas, e eu pesquisando algumas coisas, levantei aqui 4 pontos. Bom, o primeiro deles é o conforto e a segurança em tempos incertos. É sabido que hoje o nosso poder de compra é menor, então nós podemos ter certeza de que temos que apostar no que é certo, naquela direção certa. Eu não posso ficar arriscando gastar minha grana em algo que talvez eu nem achei legal. Sem falar que o mundo atual é marcado por constantes mudanças, por constantes incertezas, crises econômicas, instabilidade política, avanços tecnológicos sensacionais, vertiginosos, e tudo isso gera muita ansiedade, muita insegurança. Nesse cenário, revisitar o passado através de nostalgia pode te oferecer um refúgio reconfortante. Você está consumindo algo que você já conhece, você já sabe como é. Mergulhar em histórias e personagens e universos que já são familiares pode te proporcionar uma sensação de segurança e de estabilidade, um escape da agitação e desse crescimento vertiginoso. Então, esse é um dos motivos de por que a nostalgia vende tão bem. O segundo deles é a celebração de memórias e de experiências compartilhadas. A nostalgia muitas vezes se manifesta por meio de elementos que marcaram gerações, como
músicas, filmes, séries, jogos, brinquedos, a moda. E ao consumir esse tipo de coisa, esse conteúdo nostálgico, nós nos conectamos com memórias e experiências já compartilhadas. Revivemos momentos felizes, fortalecemos laços com amigos, com familiares e até com a comunidade num todo. O terceiro ponto é que a nostalgia serve como uma homenagem e como uma reconexão com o passado. Ela pode ser vista assim como uma forma de homenagear o passado, de reconhecer a importância de certas obras, de certos personagens. Cara, remakes e releituras, por exemplo, podem apresentar essas histórias para as novas gerações e também atualizando para um público contemporâneo sem perder a essência original. Olha aí o que X-Men fez. Temos também He-Man da Netflix que tem essa mesma vibe. E aqui eu acho o ponto 4 é o principal e eu acho que é aqui que a nostalgia ganha demais. É um gatilho com efeito emocional, né? Um gatilho com efeito emocional e identificação. Com certeza, os elementos nostálgicos eles têm o poder de despertar emoções instantâneas no público. Uma música antiga, um pedacinho de uma trilha sonora, quando você ouve aquele... Cara, isso é X-Men na veia, isso vem na sua mente, a sua infância. E isso te transporta imediatamente para um momento específico da sua vida, para um personagem querido, ou vai te fazer lembrar de algo muito especial, de um filme clássico, de um período da sua vida, de um momento que você era feliz. Essa carga emocional torna a experiência ainda mais intensa e memorável. Então, quando você pega um gibi de Spawn e folheia ele, e você começa a ler, você pode ter certeza que esse gatilho emocional foi ativado na sua mente. Claro, obviamente, se você leu isso na sua infância ou ainda mais jovem. Albert Camus, que é um filósofo francês, inclusive autor de um livro que eu gosto demais, O Estrangeiro, ele escreve um pouco sobre nostalgia. Mas para explicar o conceito de nostalgia do Camus, eu vou precisar explicar um pouco o que ele chama de absurdo. E aqui vai parecer um pouquinho mais difícil de entender, mas tenta me acompanhar na linha de raciocínio aqui. Ele explica a relação entre o absurdo e a nostalgia. Ele diz o seguinte: o que é o absurdo? Quando o ser humano toma consciência da sua própria mortalidade e da sua falta de significado inerente à existência humana, gera um sentimento de absurdo. Em outras palavras, é um confronto, é uma oposição entre a necessidade do ser humano encontrar significado da vida e universo, personificado por uma sensação de estranheza e de mistério. E o que combate esse absurdo? Para Albert Camus, é justamente a nostalgia. Ela surge como uma forma de rebelião contra o absurdo. Ao se apegar a um passado que você idealizou, o indivíduo tenta criar um senso de significado e propósito em sua vida. Só que para ele essa nostalgia é ilusória, pois o passado não pode ser recuperado, né? E o presente continua sendo um absurdo. Apesar de sua natureza ilusória, o Camus acredita que a nostalgia pode ter um papel positivo na vida do indivíduo. Ele reconhece que a nostalgia é uma resposta ao absurdo, como eu já disse, e o indivíduo pode se tornar mais consciente de sua própria condição e se rebelar contra ela de forma mais eficaz. Pode parecer um papo xarope, um papo muito louco, mas eu creio que ele consegue explicar um pouquinho o porquê que a nostalgia vende tanto. Por que que esse gibi aqui se encontra entre os mais vendidos da Amazon? Como eu disse, ele é de qualidade máxima? Não é. Tem muita coisa aqui que nós percebemos comparando com outros quadrinhos. Cara, isso aqui é precário, mas diverte muito, é muito nostálgico e ainda assim é legal de ler isso em pleno 2024. Bom,
Eu não sei se você concorda com tudo que eu disse, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aí embaixo o que você acha desse papo da nostalgia, por que ela vende tanto. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre Spawn, sobre Darkness, sobre outras coisas que eu citei aqui, X-Men, Stranger Things, todas essas coisas nostálgicas. Por que o mercado explora tanto isso e por que isso vende tão bem? Esses são os meus pontos e eu gostaria de ouvir o de vocês. Bom, o vídeo de hoje é isso aí. E espero que vocês estejam todos bem e tenham uma ótima semana. Um beijo no seu bumbum e até a próxima.